Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao canal do Mais Um Colecionador. E hoje a gente vai reagir a uma notícia aqui do Jornal da Tarde, da TV Cultura, a respeito de livros, leitura em si. Uma notícia que eu achei bastante interessante a gente poder reagir e comentar um pouco aqui no canal. Então, sem mais enrolos e delongas, vamos lá. O Brasil registrou aumento na quantidade de consumidores de livros no ano passado, mas o número ainda é baixo. Segundo uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, apenas 18% da população adulta comprou ao menos um livro em 2025. Os livros estão presentes desde as primeiras memórias da Tamires. Eu lia bastante antes de ler, gosto de falar. A minha mãe lia para mim enquanto eu era criança e eu não tinha aprendido ainda. O estímulo da mãe rendeu frutos. Hoje, aos 23 anos, ela lê em média 2 livros por mês, a maior parte deles físicos e comprados pela internet. Eu gosto de deixar como se fosse um estoque lá em casa, aí eu falo, qual que vai ser o próximo? E aí eu escolho. Mas esse hábito ainda está longe da realidade da maioria. Apenas 18% dos brasileiros adultos compraram livros em 2025, um avanço ainda tímido de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O levantamento da Câmara Brasileira do Livro mediu o consumo e não necessariamente o número de leitores. As mulheres das classes C e B são as mais leitoras, se apresentam com mais de 50% como leitoras. Existem pesquisas do governo que mostram que as mulheres hoje têm mais anos de estudo acadêmico do que os homens. Eu acho que esse pode ser um fator relevante. A forma de consumir livros também mudou. Mais da metade das compras são feitas pelas redes sociais. Além disso, outro formato tem ganhado espaço. Os livros de colorir já representam 40% dos consumidores. Entre os produtos mais consumidos do país, os livros representam a 5ª categoria, atrás de roupa, celular, ingressos para cinema e brinquedos. O livro ele é visto como um objeto, né, onde a gente adquire conhecimento, né? Então, a gente se informar mais, ler mais, é uma forma de ascensão social também. Então, a pesquisa ela traz uma certa desmistificação, né, de que a leitura seria algo elitista. Inclusive porque as classes A e B estão se mostrando não leitoras e estão usando o seu tempo para outras atividades. O interesse por livros começa na formação. A leitura deve ser trabalhada como uma ferramenta para entender o mundo e não apenas como uma exigência da escola. Enquanto isso, o país segue formando pessoas que até sabem ler, mas não criam o hábito e nem desenvolvem o pensamento crítico. Antes da gente continuar aqui, gostaria de ressaltar um parêntese aqui. Pela minha experiência, principalmente no ambiente escolar, eu percebo que a leitura, sim, ela é de fato elitista. E quando eu falo leitura de elitista, não estou querendo dizer que pessoas de uma certa classe social, no caso, a doutora em literatura que falou que a classe A e B não consome tanto igual a classe C, ao passo que a outra moça também disse que a classe C e B, na verdade, consome mais. Eu acredito que a leitura ela é elitista do ponto de vista educacional. A gente não tem tanto incentivo familiar, incentivo social, incentivo escolar, a gente não tem incentivo religioso, a gente não tem incentivo profissional na leitura. A leitura, desde muito tempo, ela sempre foi uma porta que abre os nossos olhos, abre a nossa mente, através de um registro escrito, detalhado, sistemático e pragmático de alguma história, de alguma informação, de alguma técnica. Ao longo da história, ao longo dos milênios, a gente sempre teve acesso aos registros antigos das tecnologias, das construções, através do que foi registrado de forma escrita. Porque a gente tem muito pouca coisa, evidência do passado, em relação a coisas palpáveis, né? A gente tem um trabalho muito grande da arqueologia, porém, eles não arranham nem 10% do que já existiu nessa terra. Ao passo de que o que foi registrado traz pra gente uma elucidação muito maior do que aconteceu naquela época. Então a gente tem alguns pouquíssimos registros ali de uma era ancestral grega, egípcia, suméria, China antiga, que nos trazem mais elucidação do que tinha naquela época, do que o que as pessoas pensavam, do que de fato foi deixado pra gente. E o que eu quero dizer com isso? A leitura, seja ela através da literatura, dos livros, que é a priori aqui nesse mini documentário, né, nessa reportagem jornalística, mas também os quadrinhos, né, que hoje, desde o século passado, entrou em voga dentro das casas das pessoas, na leitura das pessoas. Tudo isso traz pra gente um recurso de que
uma pessoa está transmitindo uma história para outra, seja uma história de entretenimento, seja uma história de aprendizagem, de sabedoria e assim por diante. A gente pode pegar, né, um dos livros mais antigos do mundo que a gente ainda tem, que é a Bíblia. A gente tem registros, né, da Torá dos judeus, a Tanakh, né, registros de cópias originais de ano 400, 600 antes de Cristo. Registros de que aquilo foi escrito naquela época, de fato. Então a gente consegue perceber um pouco da mentalidade da época. A gente tem também registros, né, de operações aritméticas da Grécia Antiga não, do Egito Antigo. A gente tem alguns registros de fenícios realizando transposição de mercadoria. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que a literatura, acima do entretenimento, a gente tem uma importância muito grande na questão de que é educação. Então, acaba que essa elitização que eu quis dizer é que a educação de uma pessoa de uma classe baixa é diferente de uma pessoa de classe média, que é diferente de uma pessoa de classe alta. E é essa educação que vai favorecer a leitura, que vai favorecer o acesso à literatura. Uma pessoa de classe baixa, geralmente, ela não vai incentivar o outro a ler, da classe média também não, e da classe alta também não. O incentivo de leitura, ela vem mais individual do que coletivo, ela transpõe a classe social. Então essa elitização que eu quero dizer é, se você não tem pais leitores, se você não tem um professor leitor, se você não tem um amigo que lê, muito provavelmente você não vai ter interesse nenhum por ler. Então essa elitização que eu quero dizer é o privilégio social, familiar, educacional que uma pessoa vai ter ou não, independente da classe social. Porque eu mesmo conheço pessoas que são da classe baixa, que moram assim, em situações assim, medíocres, até miseráveis, muitas das vezes, mas que são leitores avós, que gostam de ler, né, e que trabalham para poder mudar a situação deles. Da mesma forma que eu conheço pessoas de classe alta, né, que andam ali com carros do ano, que moram em mansões e que leem de forma feroz. E eu sei que tem pessoas que estão nessa mesma condição que não leem, tem pessoas que estão na condição do outro, que eu disse anteriormente, e não leem. Então, esse elitismo da leitura, que eu quero dizer, é em relação ao privilégio que você tem de conhecer pessoas ao seu redor que te incentivem a ler. Porque, querendo ou não, se você não está habituado à leitura, leitura é chato. É massivo, né? Você sente sono, você sente cansaço. Então, se você não tiver um incentivo externo para que você possa construir o seu próprio incentivo interno, acaba que você não vai conseguir se perpetuar nesse hábito. Então, a leitura, de fato, se o governo está preocupado, se as pessoas estão preocupadas de fato que as pessoas tenham acesso à leitura, então eles deveriam quebrar esse elitismo da leitura, fazendo com que os ambientes sociais, os ambientes escolares, os ambientes familiares, profissionais, os ambientes acadêmicos no geral, os ambientes, digamos que religiosos, favoreçam e incentivem o uso da leitura. Então, se tudo ao teu redor te incentivar a ler, você vai querer ler. E você vai conseguir enxergar o ouro, as pedras preciosas que tem ali escrito, seja em livro, seja em quadrinhos. É a minha opinião a respeito disso. Mas a reportagem aqui ela é bastante interessante porque ela traz um ponto de vista de pessoas que são doutoras da área. O estímulo à leitura, seja ele em qualquer idade, para qualquer público, mas que de fato a gente também possa ter uma política muito específica de leitura e de formação literária nas escolas, que de repente isso possa entrar na grade curricular das escolas, que tenha um momento dedicado, com um horário dedicado, e que ele não seja só um adendo a uma disciplina que já existe. Em um país de poucos leitores, a Tamires segue na contramão. A gente brinca que, nossa, se você mexer na bolsa da Tamires, sempre vai ter um livro. E ler pra mim é viajar. Enquanto eu estou lendo, não são palavras, não são sílabas, é um mundo que ele vai construindo na minha cabeça e é uma história que eu vou vivendo junto com o personagem principal. Então é isso, pessoal. Acaba que até a doutora ali disse, né, a respeito do que a gente comentou aqui, que dedicar mais tempo à leitura para que ela se torne algo mais orgânico no nosso ambiente, no nosso convívio, porque acaba que, da mesma forma que o indivíduo tem o poder de modificar, em certos pontos, o meio em que ele está, o meio, em sua totalidade, vai modificar o indivíduo. Então você pega um indivíduo que, digamos assim, que ele tem maus hábitos e etc., se você insere ele num convívio em que todas as pessoas estão fazendo coisas de bons hábitos. Um exemplo, né? Você pega uma pessoa sedentária e coloca numa academia e você convida a pessoa, você leva a pessoa. Se naquele ambiente for convidativo, as pessoas ali estimularem o indivíduo a estar sempre ali, aos poucos aquela pessoa vai deixar de ser sedentária, ela vai emagrecer, ela vai se fortalecer, a mentalidade dela vai modificar e ela vai ser uma das pessoas, um dos agentes do meio para que transforme a vida de outro indivíduo, utilizando como meio a academia. Então, sim, os livros eles modificam a mentalidade das pessoas,
nos trazem um aspecto de evolução cognitivo muito grande, nos trazem uma sensação de liberdade, de entretenimento muito maior do que outras mídias, na minha opinião. Porém, se não for incentivado, a gente não vai ter acesso, vai ser elitizado mesmo a leitura. A leitura em si, né, o ato de ler não é elitizado, mas o processo de chegar a ler, infelizmente, é elitizado. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado desse react. Vou tentar trazer um vídeo todo dia essa semana para poder pagar aí, digamos, que as faltas que eu cometi semana passada. E na retrasada também. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e até mais. Tchau.